Estamos ao vivo, gente. Hoje a nossa live vai ser sobre um assunto que eu abordo pouco aqui e que eu vejo pouco também na internet. Então, eu acho que vai ser muito bacana para aprendizado e também para aplicar, né, gente? Porque vocês sabem que a minha praia é falar sobre coisas práticas que vocês possam colocar, assim, já em prática no dia a dia de vocês. E o que seria isso? Hoje eu fiz uma colinha aqui, tá, gente, para eu me guiar. Hoje eu quero falar com vocês sobre traços, linhas e formas. Porém, eu não quero falar sobre traços, linhas e formas dos elementos externos, ou seja, dos elementos de design, da roupa, do acessório, da bolsa, do sapato, das coisas que a gente usa como elemento, porque esses elementos também são compostos de linhas, de traços e de formas que comunicam quando são usados, né, na nossa imagem pessoal. Mas o que eu quero falar hoje aqui é sobre os nossos traços, linhas e formas naturais, aqueles que Deus nos deu, tá? Então vamos lá. Por que eu trouxe esse tema? Primeira coisa, porque a nossa imagem pessoal, ela é algo integral. Essa é uma tecla que eu sempre bato aqui. A nossa imagem a sua imagem é quem você é, dos pés à cabeça. Ou seja, é um conjunto de fatores que vai comunicar uma mensagem naquele momento que você está se mostrando, ou seja, que você está colocando a sua aparência para uma outra pessoa ver. E os traços naturais que a gente tem, eles são muito fortes nessa comunicação. Porque eles são uma coisa que é nossa, né? Vem de dentro, ou seja, é igual o carro, quando você compra completo, já vem com tudo incluso. Não tem como, assim, você retirar isso. Então, é algo que a gente precisa se preocupar muito. E na consultoria de imagem, isso é uma questão muito nova, porque por muitos anos, na verdade, na área de beleza, de estilo, as pessoas trabalhavam simplesmente com os elementos externos para conseguir manipular ou equilibrar, balancear a imagem daquela pessoa por meio desses elementos externos, né? Que seriam os elementos de design que a gente encontra para comprar roupa, sapato, acessório de cabelo e tal. E de uns tempos para cá, esses traços naturais, né, começaram a ser percebidos e começou a se dar a importância devida. E realmente é muito importante. Então eu quis trazer aqui porque durante a minha consultoria eu abordo um pouco isso com as minhas clientes, mas eu não falo muito sobre isso aqui na rede social. Então eu queria deixar isso como aprendizado para vocês, tá? Então vamos lá. Eu falei agora que realmente os nossos traços, eles comunicam e comunicam muito. E aí, né, vem aquela sensação assim, tá, e se eu tiver um traço que comunica algo que eu não gosto, ou que não tem a ver necessariamente muito com a minha personalidade, ou uma coisa que eu não quero mostrar da minha personalidade, especialmente, de repente, em ambientes corporativos, no âmbito profissional e tal, como que eu faço, né? Já que é uma coisa que é minha, né? Que eu nasci com ela. A boa notícia é que nós também conseguimos manipular essas formas, né? Naturais que a gente tem, esses traços. Nós conseguimos manipular através de várias maneiras. Eu vou falar para vocês, até o final da live, eu vou contar para vocês, né? Ensinar vocês a como manipular essas formas, dependendo da forma que você tem e que você não quer, ou até uma que você queira realçar, né? Algum traço que você tenha que é benéfico para sua imagem, que está dentro do que você deseja mostrar como imagem, então você talvez queira realçar isso. Então até o final da live fica aí que você vai saber o que você vai poder fazer.
Bom, vamos começar. Vários estudos, como eu falei para vocês, vários estudos já focam nesse tipo de comunicação não visual, né? Nessa ferramenta para entender a comunicação visual, que é a comunicação não verbal. Como, por exemplo, a morfopsicologia, né? O visagismo, que é bem famoso nos dias atuais, né? Vocês já ouviram falar sobre os símbolos arquétipos, que é muito citado no visagismo, né? Visagista normalmente são pessoas que trabalham com a área de beleza na área do rosto, ou seja, maquiadores, cabeleireiros e tal. Por quê? Esses arquétipos, o que são? Nada mais são do que um conjunto de formas, na verdade formas, traços, linhas, e também inclui texturas e cores, mas basicamente um conjunto desses traços que comunicam algo para o nosso cérebro, de forma que o nosso cérebro ele entende como se fosse um código que ele envia, esses arquétipos que são esses traços, eles enviam códigos e o cérebro humano entende aquilo e ele já interpreta antes mesmo de ele levar para o lado racional, né? Por exemplo, um quadrado, uma forma quadrada, né? São linhas retas, quadrados bem angulares e tal. Ele interpreta como algo muito rígido, uma coisa de força. Triângulo, por exemplo, um triângulo invertido é algo que comunica normalmente algo pro mal, assim, sabe? Perigo. Engraçado aquele filme da Malévola. Não sei se vocês já repararam, mas o rosto dela, para ficar com aquela cara malvada, ele tem realmente como se fosse um triângulo invertido, né? Isso aqui, essas linhas aqui são bem prominentes, assim. Então, esses símbolos, eles é que comunicam essa mensagem. E muitas vezes a gente tem isso na nossa natureza, alguns símbolos em forma de traços que nós não sabemos o que está comunicando. Já percebeu, você, por exemplo, que muita gente fala, muitas pessoas reclamam, né? As pessoas me acham metida, me acham snob, ou me acham antipática, ou quando a gente tem uma sensação assim, gente, não vou com a cara daquela pessoa, não sei por quê. Às vezes algum sinal, algum traço nela, na natureza dela, que faz com que nosso cérebro rejeite dessa forma, tá? Então, essas formas, essas linhas que eu quero abordar aqui hoje, explicar para vocês, porque de repente tem alguma coisa aí na sua imagem que não está comunicando exatamente aquilo que você deseja, ou aquilo que realmente é uma característica, é algo que você queira mostrar da sua característica, ou às vezes é algo que nem te representa, na verdade, né? Porque acontece também da pessoa não ser antipática e ela parecer antipática por causa de um traço que ela tem, uma sobrancelha de repente muito reta, alguma coisa assim, tá? Então vamos lá. Nesse mundo de traços, linhas e interpretações desses traços naturais que a gente tem, não é só do rosto, tá, gente? Mas o principal é o rosto, porque o rosto é o nosso cartão de visita, né? A gente começa sempre pelo rosto. Mas no corpo também, né? Existem esses traços no nosso corpo, alguns tipos de corpo. E outra coisa, não é somente o formato externo, são também os elementos internos. Vamos considerar o rosto, por exemplo. Às vezes a pessoa tem um formato de rosto mais curvo, mas ela tem alguns elementos internos do rosto, a sobrancelha, o nariz e tal, mais retos. Então, assim, ela tem um mix de formas, de linhas, de formatos de linhas diferentes na mesma pessoa. Isso é super comum. Corpo também, um corpo mais retangular, por exemplo, o meu tipo físico,
ele é retangular, ou seja, o meu ombro é muito parecido com a minha cintura, que é muito parecido com o meu quadril. Então, faz aquele, como se fosse um formato de retângulo. Então, ele vai denotar uma coisa diferente, por exemplo, do meu rosto, que tem muitos elementos curvos. Então, tudo comunica, gente, tudo. Mas esse mundo é muito vasto, né? Se a gente for falar sobre tudo na comunicação, né? Não tem nem tempo suficiente para isso. Mas hoje eu vou me ater ao elemento que eu considero mais o principal, digamos assim. Por que principal? Porque ele é mais fundamental, que é a primeira coisa que a pessoa bate o olho e vê nessa questão de linhas, formas e traços, tá? E o que seria isso? Eu vou pegar primeiro a linha. Vou começar a falar sobre linhas, né? Essa live eu vou falar sobre linhas. As outras a gente pode até desenvolver, de repente ver, se vocês gostarem, se vocês se interessarem, de repente eu faço uma outra live para explicar de repente de alguns outros aspectos daqui. Mas hoje eu vou me ater somente às linhas. Então, as linhas, como eu falei, estão por todas as partes do nosso corpo, do nosso rosto, dos elementos externos, enfim. E, de forma geral, as linhas elas são divididas basicamente, apesar de ter suas ramificações, basicamente em linhas retas e linhas curvas. Dentro das linhas retas, a gente vai ter ali as linhas retas inclinadas, as linhas retas, porque tem a direção da linha também, né? Então, assim, é diferente você ter uma linha no rosto, por exemplo, uma linha assim, reta, e uma linha assim, na bochecha, que ela faz assim, né? Então, assim, a comunicação dessas linhas, por causa da direção, é uma comunicação um pouco diferente, mas de forma geral, né, porque não consigo me adentrar tanto nos detalhes aqui, mas de forma geral, as linhas retas, ela tem um mix de comunicação que é muito similar um ao outro. Então, assim, tem coisas positivas sobre as linhas retas e coisas negativas, assim como também nas linhas curvas. E elas são opostas entre elas. Então, vamos lá, vou falar um pouco sobre as linhas retas, por exemplo. Se quiser pegar papel e caneta, essa é a hora. Vou falar, vocês podem anotar, para depois vocês se observarem no espelho qual a quantidade de linhas retas, qual a proporção de linhas retas e linhas curvas que eu tenho. Eu tenho muitas linhas curvas no meu semblante. O que isso pode estar trazendo para minha imagem de comunicação visual que talvez não esteja dizendo exatamente aquilo que eu quero dizer sobre mim, tá? As linhas retas e mais angulares, o que elas denotam? Elas denotam seriedade, uma coisa mais reta, rigidez, força, muita força. Ela é muito associada ao masculino. Por quê? Não masculino de que, se eu tenho linhas retas eu fico parecendo homem. Não é isso. Tem muitas pessoas que têm linhas retas e não parecem homens, né? Mas elas são mais masculinas no sentido de que elas têm mais a ver com o mundo masculino, com as características masculinas, de força, de seriedade, de tudo isso que o mundo feminino é mais ou menos o oposto. Então as linhas retas elas têm isso em tudo, tá, gente? Por exemplo, uma mesa quadrada e uma mesa redonda, não é totalmente diferente? A mesa redonda ela tem todo mais um charme, uma leveza, a mesa quadrada ela é mais pesada, ela parece que é uma coisa mais masculina, por exemplo, tá? É nesse sentido. Algumas coisas também com relação às linhas, por exemplo, existe a linha reta, que é uma linha curta. Eu vou dar exemplos trazendo mesmo para a nossa realidade, que é o nosso semblante, o nosso rosto e o nosso corpo, tá? Uma linha reta que traz, por exemplo, uma questão de serenidade também. É uma coisa que traz serenidade, calma. Por exemplo, uma franja reta, cortada aqui. É algo que traz
essa sensação de serenidade. Traz também uma força, tá? Mas, por exemplo, uma linha reta horizontal, que seria uma linha mais comprida, né? Uma linha maior, com uma extensão maior. Por exemplo, ombros retos e mais largos. Ele já traz algo mais de força, imponência, né? Uma coisa mais... Cheguei e não... Rigidez. Cheguei e não vou titubear, né? Traz tudo isso. O profissionalismo também é mais associado às linhas retas do que às curvas, justamente porque ele vai sempre nesse sentido, de coisas mais retas, mais sérias, mais serenas, mais calmas, mais equilibradas nesse sentido. Objetividade total, né? Como eu acabei de falar. Agora tem o lado negativo das linhas retas, né? Ela traz tudo isso, ou seja, aí você vai pensar, se eu tenho muitas linhas retas, no meu ambiente de trabalho, isso é muito bacana, né? Porque provavelmente eu posso alcançar um cargo de liderança, de gestão, porque eu tenho toda essa postura de força, de profissionalismo, de seriedade, de serenidade e tal. Mas às vezes nas relações pessoais talvez isso não seja tão bom. Por quê? Dependendo da dose de linhas retas que você tiver no seu conjunto. E aí a gente vai analisar não somente a sua natureza, mas o que você usa e tudo junto, tá? O conjunto. Ela vai trazer uma questão de distanciamento. Ela é associada à falta de sensibilidade, por exemplo. Ela não é uma pessoa sensível, ele é insensível. Outra coisa também, antipatia mesmo, frieza, sabe? Uma pessoa snob, algo assim, não precisa, eu me basto. Então as linhas retas, a questão negativa delas seria essa. Agora, vamos falar sobre linhas curvas. As linhas curvas, elas são exatamente o oposto, tá? O que a linha reta tem de ser direta, de ser, né, forte, a linha curva ela tem de acessibilidade, proximidade, feminilidade, né, até uma sensualidade. Então as linhas curvas elas já são todas assim. Ela tem muito, dentro das linhas curvas nós temos também as linhas onduladas, digamos assim, né? Que são linhas onduladas mesmo, que fazem ondas, não são assim, mas fazem ondas, né? E isso traz muito essa sensação de movimento, dinamismo, né? Não é uma coisa parada, não é uma coisa rígida, não é uma coisa engessada, é uma coisa que vai, que anda, que balança, tá? Uma fluidez, digamos assim. Então, tem muito do oposto das linhas retas, uma sensibilidade, suavidade e tudo. Simpatia, empatia, tudo isso você consegue comunicar com essas linhas mais curvas. E qual que é a desvantagem, ou seja, os pontos negativos dessas linhas? É o oposto também das linhas retas, que seria a fragilidade, a pessoa achar que você também é acessível demais, que é bobinha, que é fraquinha, né? Então isso também, no exagero e no conjunto da obra, ela pode estar denotando algo. Se você tem muito dessas características, muito desses traços em você, e você reforça isso com outros elementos do design, você pode passar por essa situação de estar entregando assim uma comunicação visual que não seja exatamente aquilo que você quer. A passividade também é algo que essa linha curva denota e que normalmente é algo que ninguém quer denotar, né? Então é um outro perigo aí que se você tem que tomar ter um pouco de atenção se você tiver muito dessas linhas curvas em você. E sabendo disso tudo, o que precisamos fazer agora? Eu te sugiro se olhar no espelho assim que acabar essa live e começar a perceber no seu semblante o que você tem de linhas e como são essas linhas. Como que a gente percebe isso de forma mais assim instantânea?
O formato do nosso rosto, né? Como que é a lateral do nosso rosto? Ela é mais arredondada, mais curva, ou é um rosto mais angular? Ou seja, essa divisão aqui que vem da lateral do nosso rosto para a mandíbula, ela é mais quadrada ou ela é mais arredondadinha? Quando tem mais volume na bochecha, muitas vezes fica arredondado, tá? E aí, como que é essa questão? Se você tá acima do peso, ou se você já tem o rosto mais redondinho, independente de como é seu osso, se ele não está aparente, a imagem que você vai comunicar é aquela que a pessoa tá vendo no momento. Então, ela provavelmente vai estar mais curva, tá? E aí, juntando isso, juntando com os elementos internos, como são os elementos internos do seu rosto, tá? A boca, a minha, você pode perceber, eu fiz um post hoje sobre a live, acho que foi ontem, na verdade, que eu fiz uma arte que eu coloquei o meu rosto e coloquei um contorno no meu rosto. Naquele contorno dá pra ver exatamente com o tanto que as minhas formas são arredondadas, né? Eu tenho a boca muito carnuda, então assim, ela faz o redondinho, ela faz muita curva. O meu nariz também é arredondadinho, apesar da minha, se eu fico de perfil, eu tenho aqui reto, mas aqui é super arredondadinho. Né? A minha sobrancelha, ela também faz uma curvinha, ela não é uma sobrancelha muito reta, muito angulada, não faz aquele chapéuzinho, né, que é como se fosse um triângulo. Então, perceba isso, repare isso em você. Pode reparar seu corpo também, se seu corpo é mais curvo, se ele tem aquelas curvas mais arredondadas, um quadril mais cheinho, com a cintura um pouco mais fina, né? Se é tudo mais recheadinho ou se é um corpo mais reto. Tá? E não é só questão de peso mesmo, né? Se tá mais gordinho ou mais magrinho, é questão do formato ósseo mesmo, do formato do osso. E também, obviamente, que quando você, né, tá mais cheinha, de fato, as linhas curvas elas vão começar a aparecer. Então, o que você tá comunicando é aquilo que você tá mostrando naquele momento, tá? Mas pode não ser uma coisa eterna, é isso que eu quero dizer. Às vezes você tá mais redondinha no rosto agora, mas quando você emagrece, seu rosto fica super fino e aparece, né, os ângulos mais, então talvez não seja uma coisa que seja para você, eu sempre vou denotar isso porque mesmo que eu emagreça, eu vou continuar com o mesmo rosto. Não, pode mudar. O nosso osso não muda, mas a carne, né, que a gente adquire, né, a gordurinha que a gente adquire, às vezes, ela saindo, isso pode alterar, sim, no formato externo do seu rosto, tá? E, então, sabendo disso, depois que você se avaliar, né, anotar tudo lá como você é e tal, como você pode fazer para manipular, para equalizar, para realçar, para disfarçar esses elementos que têm formas que você gostaria de manipular, tanto para bem quanto para mal, né? Assim, que você gostaria de manipular tanto para te promover como para esconder aquilo que não está te promovendo. Vamos então novamente entrar na mesma questão que eu sempre falo, o fundamento. O fundamento é, a sua imagem é algo integral, da cabeça aos pés. Então, você precisa pensar de forma integral. Ai, olha, eu tenho o rosto muito redondinho, então vou usar todos os elementos quadrados em volta, porque aí ninguém vai perceber que meu rosto é redondo. Errado. Vou contar duas coisas para vocês, muito importantes. Primeiro, que os elementos, todos eles têm uma linha, um traço, que vão comunicar alguma coisa, e eles têm que estar em equilíbrio, é a palavra. E uma coisa principal que eu quero contar para vocês, que eu deixei agora para o meio da live, porque era surpresa, e eu tenho uma outra surpresa para vocês. O cabelo, o nosso cabelo é a moldura do nosso rosto. Vocês não têm noção da importância do nosso cabelo no nosso semblante, na nossa imagem pessoal, na nossa identidade visual, tá? É extremamente importante, tudo no nosso cabelo, desde a cor até a textura, a estrutura, a maneira como você penteia, a maneira como você parte o cabelo, tá?
Tudo isso faz muita diferença na nossa comunicação. E eu não falei muito do cabelo aqui, porque eu quero deixar esse assunto do cabelo para falar exclusivamente em outra live que eu vou promover com uma convidada muito especial, maravilhosa, minha amiga, cliente. E a gente vai falar sobre cabelo, abordar como que o cabelo, as linhas do cabelo podem também complementar, né, o seu visual e falar aquela mensagem que você quer passar, juntamente com as outras linhas que você tem. E o mais legal, vai ser dentro de um contexto de transição capilar. Essa minha cliente, minha amiga, ela estará comigo na semana que vem. Eu vou confirmar o dia para vocês aqui, mas acredito que será terça-feira da semana que vem. E nós vamos falar, ela passou por um processo de transição capilar. E isso muda completamente a comunicação através das linhas, né? Justamente por causa que muda completamente a linha, as linhas do cabelo. E ela vai contar a história dela e nós vamos fechar esse assunto do cabelo nessa próxima live. Mas aqui, para vocês, eu quero dizer que um dos recursos mais importantes que a gente tem para demonstrar ou para manipular as nossas formas naturais, uma delas, e uma das mais importantes, é o nosso cabelo. Porque com o nosso cabelo a gente pode manipular, a gente pode estar com o cabelo de um jeito, um dia de um jeito, outro dia de outro jeito, então você pode passar uma mensagem apenas mudando o cabelo. Os ossos do rosto não tem como a gente tirar, né, gente? Até tem, né? Mas assim, é um pouquinho mais complicado. Tem gente que tira, tem gente que põe, mas é mais complicado. Uma forma mais prática de se fazer, então, é usando os elementos externos. O cabelo é um elemento interno, mas que ele é muito manipulável. Então, é muito interessante o que a gente pode conseguir através da moldura do nosso rosto, que é o cabelo. Mas esse assunto é para a live da semana que vem, tá? Fiquem ligados. Hoje, nós vamos voltar para esse assunto aqui. Eu vou falar com vocês como vocês podem usar os outros elementos, que não é o cabelo, mas os outros elementos de design externos para manipular as suas formas naturais, tá? Suas formas internas, ou seja, que nasceram com você. Vamos lá. Esses elementos de design, quais são os mais importantes? Roupa, ou seja, a sua vestimenta, todos os tipos de acessórios, especialmente os que você usa próximo do rosto, tá? E, gente, tá acabando minha bateria, acredita? Deixa eu tentar colocar no carregador aqui, não sei porquê. Deixa eu ver se eu acho uma tomada aqui, senão eu vou ficar sem bateria, vou ficar sem falar com vocês. Bom, então, esses elementos, por exemplo, roupas, vestimentas, em geral, tá? O que na vestimenta passa mais, que você pode fazer um contraste ou não, tá? Com os elementos naturais que você tem, especialmente no rosto. No corpo também, gente, no corpo muito. Eu não tô falando muito de corpo aqui, porque, como eu falei, o rosto é aquilo que a gente mais presta atenção. O nosso primeiro impacto é sempre no rosto. Mas o corpo também, você tem que tratar o corpo igual. Por quê? A forma do corpo, ela precisa ser balanceada também com a roupa que a gente coloca nele, né? Então, na roupa, como que a gente pode fazer? Suponhamos, eu vou dar um exemplo. Suponhamos que você é uma pessoa que tenha muitas linhas retas no seu semblante, tá? Eu vou unificar porque para ficar mais fácil o exemplo, mas tem pessoas, como eu falei, eu posso ter linhas mais arredondadas no rosto ou ter um mix no rosto e ter o corpo mais com linhas mais retas, por exemplo, entendeu? Não tem nada a ver.
Então você tem todas as linhas mais retas, ou seja, você é uma pessoa que passa muita seriedade. Às vezes as pessoas falam, nossa, ela é antipática, ela é reservada demais, ela é meio metida, ela não gosta muito de papo e tal. E às vezes não é isso, e você fica assim, poxa, queria que a pessoa conversasse comigo e tal, mas a pessoa não conversa, não chega, porque não tem acessibilidade. O que você pode fazer com a roupa? Você pode usar roupas, por exemplo, menos duras. Porque quando você usa roupas duras demais, ou seja, a dureza vem das formas mais retas. Aí você imagina uma roupa mais estruturada, mais dura, e uma roupa com corte mais reto. E ainda que seja escura. Ou seja, todas essas coisas, elas vão comunicar e reforçar ainda mais as suas linhas retas. E isso vai fazer com que você fique menos acessível ainda, tá? Então, o que você pode fazer? Outra coisa, se você coloca, aí você fala, não, então já que eu sou muito com cara de metida, cara de brava, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um floral lindo, clarinho, rosa bebê. Pior. Por quê? O que repete demais, ele realça e mostra. E o que contrasta demais, ele também realça e mostra, né? Porque se você é muito linha reta e você coloca muita linha curva, a pessoa, aquela linha reta, ela sobressaiu, porque ela fez um contraste muito grande, tá? Então é assim que funciona. Por isso que a gente sempre fala no mix, no equilíbrio. Então, como deveria ser nesse caso? Colocar uma roupa, se a roupa vai ser escura, pense num material da roupa, o tecido da roupa, que seja mais fluido, porque ele não é duro. Então, assim, a roupa é mais escura, ela já é mais séria. Então, você também já tem um semblante mais sério. Tente uma roupa, por exemplo, com uma fluidez, ou, por exemplo, com uma transparência, que não é tão sólido, tão rígido, tá? O que você pode fazer, por exemplo, nos acessórios? O acessório, suponhamos que seja um colar. Você não precisa pegar um colar, por exemplo, com formas geométricas, que são todo quadrado, todos angulares, com triângulo, com quadrado. Você pega, de repente, algumas formas mais curvas, por exemplo, um colar mais de bolas, por exemplo, e bolas um pouco mais coloridas, para dar um pouco de vida. Então, aí a cor já está contribuindo para quebrar um pouco, mas ela também não precisa ser rosa bebê, para contrastar tanto, entendeu? Para não dar tanto contraste e nem reforçar tanto no sentido de ser igual. Então, é sempre esse balanço. Vai escolher um óculos. Aí vai colocar um óculos redondo. Não. Aí que vai dar pra ver que o óculos tá redondo e todo o restante é quadrado. Ou é retangular, ou é com ângulos, né? Então, pega um óculos, por exemplo, que tem um mix de linhas. Ele é reto aqui e arredondado embaixo, por exemplo. Ou ele é sextavado, né? Então, sempre tentando fazer o mix. Se você tem um exagero, você sempre tenta fazer o mix. Quando as pessoas elas já são mixadas, digamos assim, é mais fácil. Porque aí, como você já tem um mix natural, é mais fácil você usar alguma coisa que não fique que não realce tanto, né? Que não reforce tanto, também não contraste tanto. Então, fica muito mais fácil para você. Mas se você não é uma dessas pessoas, você vai ter sempre que pensar nesses elementos para você fazer esse mix. Uma coisa também que é muito interessante é pensar na estampa que você vai usar. A estampa que você vai usar é muito importante para reforçar ou contrastar ou equilibrar as suas formas naturais. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa que tem um black power, tá? O cabelo dela é volumoso, tem textura nele, é um cabelo ondulado ou encaracolado, né? É um cabelo que ela faz uma explosão, né? Então, assim, ele tem toda uma característica própria. E aí, a pessoa pega uma estampa, por exemplo, de uma listra, que é muito reta, é muito no lugar, é muito certinha.
aquilo não combina, ela contrasta demais. Fica parecendo que colou a cabeça da pessoa ali. Tem realmente estampas, quando a pessoa combina muitas vezes uma estrutura, né, facial e corporal e de cabelo e de tudo, com certas estampas que fica tão deslocado que é nítido de ver, tá? Então a estampa ela tem que ser pensada, a estampa ela pode repetir aquilo que você tem, mas se você não quiser reforçar, na estampa você também pode usar, por exemplo, fazer uma estampa que tenha, se você tem formas muito retas, por exemplo, pode ser uma estampa com listrinhas diagonais ou umas listrinhas que não são tão retinhas, aquelas listrinhas mais tortinhas e um floralzinho por cima. Você mesclou, né? Não precisa ser exatamente assim, mas assim, de repente algo mais abstrato, né? Que tem umas formas assim, mas também tem umas formas retas, né? Tentar não ficar muito nos extremos, tá? A não ser que você seja uma pessoa que já tenha muitas linhas mistas em você. Eu, por exemplo, quando eu uso